tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro virtual, né? E na aula de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o reino vegetal, falando sobre as briófitas. Sim, aquelas plantinhas pequenas, né, que muitas vezes nos fazem escorregar nas pedras em ambientes úmidos, não é? Então, hoje nós vamos abordar as características gerais dessas briófitas, a anatomia das briófitas e também o seu ciclo de vida, ok? Então vamos lá. Como característica geral das briófitas, a primeira característica que nós destacamos é que são plantas bem pequenas, delicadas e que vivem em ambientes úmidos. Bom, essa necessidade de viver em ambientes úmidos, ela se dá por dois motivos. O primeiro deles é que as briófitas são plantas avasculares, ou seja, elas não possuem vasos condutores. Isso faz com que o seu transporte de água e nutrientes seja feito de célula a célula, né? Então isso limita o seu tamanho, né? Obrigando-as a serem plantas pequenininhas e também viverem em ambientes mais úmidos, né? Para que não haja muita perda de água e não haja o seu ressecamento. Uma outra característica dessas briófitas é que elas não possuem sementes, flores e frutos. Essas estruturas estão ausentes nas plantas das briófitas, né, que possuem uma estrutura anatômica bem simples, que vocês vão ver mais para frente. A outra característica importante também é que elas dependem da água para a reprodução. Elas ganharam um ambiente terrestre, mas ainda dependem da água para se reproduzir. Mais um motivo, então, que facilita a sobrevivência dessas espécies em ambientes mais úmidos, né? Que ela precisa da água para promover o encontro do gameta masculino ao gameta feminino, certo? Então, a presença de água na reprodução das briófitas é de fundamental importância. A outra característica é que o seu ciclo de vida ele apresenta uma alternância de gerações, assim como os outros vegetais, e nesse ciclo a fase haploide é gametofídica e a fase diploide é esporofídica, sendo que nas briófitas o gametófito é considerado livre, né, de vida livre, e é a fase duradoura do ciclo, né, é a parte da planta que fica ali mais tempo se proliferando, certo? Bom, aqui os exemplares das briófitas têm 3 filos atualmente. O filo briófita, que envolve os musgos como sendo o principal exemplar. O filo hepatófita, que contém as hepáticas, né? Essas folhinhas aqui pequenininhas, achatadas, lembrando o formato de um fígado, daí o nome hepáticas, né? Marcar aqui para vocês, né? Lembrando o formato mais ou menos de um fígado, o órgão humano. E aqui nós temos os antóceros, que fazem parte do filo Anthocerófita, né? Difícil de pronunciar, ok? Aqui, inclusive, é uma foto bem bonita mostrando o gametófito e esporófito, que a gente vai explicar com mais detalhes. Bom, aqui a anatomia básica das briófitas, né? Uma planta muito simples, como dito lá anteriormente, elas não possuem sementes, flores e frutos, e os seus órgãos, eles são órgãos ainda primitivos, né? Não é exatamente uma raiz, não é exatamente um caule, não é exatamente uma folha, porque são estruturas muito simplórias, né? Então, aqui, numa estrutura anatômica que lembra uma raiz, nós dizemos que são rizoides, certo? São estruturas fininhas que servem para fixar também a planta, né, no solo. Então, são chamados de rizoides, ok? Que não lembram uma raiz, mas ainda não é robusto como uma raiz, né? Os filídeos, que são assim imitações, né? Na verdade não são imitações, mas são os antecessores, né, das folhas. Aqui nós temos um pé, ele é chamado pé porque ele vai dar sustentação para uma estrutura chamada esporófito.
E a partir do momento que esse esporófito é desenvolvido, a partir do momento que ele é formado a partir do gametófito, né, vai ser formada uma estrutura chamada, essa aqui é a seta, que vai elevar esse esporófito, vai ser formada uma estrutura chamada cápsula, e dentro desta cápsula vai haver divisões celulares para que haja formação de esporos, certo? Então, essa aqui é uma estrutura completa de uma briófita, contendo aqui na parte inferior o que nós chamamos de gametófito, que é a fase duradoura da planta, e aqui, a partir do gametófito, vai ser desenvolvida uma estrutura chamada esporófito. Estrutura essa tem esse nome porque vai ser responsável por formar os esporos, ok? Bom, aqui só para lembrar a vocês o seguinte, que o gametófito ele é haploide, né? Essa parte aqui então de baixo, a fase duradoura das briófitas, o gametófito ele é haploide, ou seja, tem um número reduzido dos seus cromossomos, e o esporófito, que é a parte superior, a parte temporária da planta, ele é diploide. E esse esporófito, ele vai então se desenvolver a partir do gametófito. Aqui vale lembrar que o gametófito, ele tem estrutura reprodutiva feminina e tem o gametófito com estrutura reprodutiva masculina. Então, aqui é bom relembrar os conceitos de monóico, dioico e hermafrodita, certo? Então, neste caso, nós temos aqui um gametófito feminino e aqui um gametófito masculino, certo? Então, aqui nós temos gametófitos dioicos, em que a estrutura masculina está em uma plantinha e a estrutura feminina está em outra plantinha, ok? Bom, ciclo de vida das briófitas, nós vamos abordar de forma bastante simples. As briófitas, elas podem se reproduzir de duas maneiras, de forma sexuada e de forma assexuada. De maneira assexuada, ela vai se reproduzir por fragmentação. E na forma sexuada, ela vai se reproduzir produzindo os seus gametas, ok? Os gametófitos, eles vão então amadurecer, vão crescer em tamanho, né, em estrutura reprodutiva, e vão formar então estruturas reprodutivas chamadas anterídeos, se for um gametófito masculino, ou arquegônio, se for um gametófito feminino. Então, os gametófitos amadurecem e formam estruturas reprodutivas masculinas, chamadas anterídeos, e femininas, chamadas arquegônios. E aqui, só para ficar mais claro para vocês, um ciclo bem simples, nós vamos abordar um outro mais completo. Aqui nós temos então um gametófito, né, essa parte verdinha aqui e duradoura da planta, que apresenta seus rizóides, né, fixados ao solo. E na parte superior nós temos o esporófito, certo? E esse esporófito, ele vai estar aqui sobre um gametófito feminino. Na cápsula, né, que é essa região aqui do esporófito, vai conter então os esporos. Num determinado momento, essa cápsula amadurece e libera, se rompe, liberando os seus esporos. Esses esporos vão ser liberados, jogados ao vento, né, digamos assim, e no momento oportuno, ou seja, quando ele cair num local umedecido, normalmente é próximo, né, de si mesmo, ele não alcança grandes distâncias, ele vai cair na região, no solo úmido, né, de pedras, de vegetação rasteira, de solos úmidos mesmos e sombrios, né? E esse esporo, ele vai então cair no solo úmido e vai formar uma estrutura chamada protonema, né? Um grupinho de células, né, que vai então se desenvolver e começar a formar um novo gametófito, certo? E aí, então, esse gametófito, ele pode ser masculino ou ele pode ser um gametófito feminino.
Se ele for um gametófito masculino, ele vai ter uma determinada estrutura reprodutiva chamada anterídeo para produzir os seus anterozoides, e se ele for um gameta feminino, ele vai desenvolver uma estrutura feminina chamada arquegônio, que vai então produzir os gametas femininos, ok? Vamos entender melhor no próximo slide. Bom, aqui então nós temos um gametófito, um exemplo, né, de um gametófito masculino, aqui os filóides, e dentro desse gametófito masculino teremos então anterídeos em formação, certo? Essa estrutura aqui reprodutiva masculina chamada anterídeo. Percebam aqui que esse anterídeo ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, e aqui, olha, seriam células férteis, essa região amarronzada, e essas células férteis, então, seriam cobertas por uma camada de células estéreis, que estão ali para proteger, né, uma camada a mais de proteção desses gametas, ok? Com o passar do tempo, esses anterídeos amadurecem, enchem aqui de anterozoides, e em um determinado momento essa cápsula ela vai se romper, né? Esse anterídeo, perdão, ele vai se romper. Quando ele se rompe, ele vai então liberar os anterozoides, olha, que são os gametas masculinos, né? Estrutura reprodutiva masculina das briófitas, para que haja formação, para que haja reprodução sexuada, ok? Bom, eles possuem flagelos também, são uma estrutura espiralada, né? Assim, um esqueminha de uma molécula espiral, né? E aí, então, esse aqui é o anterozoide, conhecido como gameta masculino das briófitas, e chamar a atenção para o fato de que ele é haploide, ok? Tem metade do seu número cromossômico. Bom, em contrapartida, existe também o gametófito feminino. Esse gametófito feminino, olha, também aqui tem seus filóides, né? E ele tem uma estrutura um pouco diferente do anterídeo. Aqui, então, a estrutura reprodutiva feminina, nós temos o arquegônio. Aqui o arquegônio em formação, certo? Aqui dentro desse arquegônio em formação está protegido o que vai formar o gameta feminino, né, que é a oosfera. E aí, então, a partir do momento que esse arquegônio vai amadurecendo, essa oosfera também vai se amadurecendo, vai crescendo, né, e vai sendo formado aqui, ó, um canal, né, um tubo, que vai favorecer a entrada do anterozoide no momento da fecundação, certo? Então, aqui nós temos o anterozoide, que é o gameta masculino haploide, e aqui dentro do arquegônio nós temos a oosfera, também haploide, esperando para ser fecundada por um anterozoide. Aqui com maior detalhe, né? O arquegônio, que é uma estrutura reprodutiva feminina e abriga o gameta feminino, chamado oosfera, e aí esse anterozoide, então, quando liberado pelo anterídeo, vai cair aqui, nessa parte, encontrando a oosfera lá embaixo do arquegônio. Lembrando que esse encontro entre anterozoide e oosfera, para que haja fecundação, aqui, a partir do momento que ele chega aqui no arquegônio, ele vai ser atraído para a oosfera por um mecanismo chamado quimiotactismo, né? Uma substância química que, liberada pela oosfera, vai promover esse encontro. Porém, para que esse anterozoide atinja esse arquegônio, né, para que ele chegue até aqui, a presença de água é fundamental, certo? Então, é por isso que nós falamos que a água, que as briófitas precisam da água para se reproduzir, porque sem a água, esse anterozoide não é capaz de atingir a oosfera. Combinado? E aqui sim, né, um ciclo completo, ciclo de vida completo de uma briófita, envolvendo todas as suas fases.
não é? Aqui nós vamos começar com esse cantinho aqui, tá? Esse lado aqui, vamos começar com este gametófito, que é um gametófito feminino haploide, ok? Ou seja, ele tem metade do seu número cromossômico. Aqui, quando esse gametófito amadurece, ele vai formar uma estrutura reprodutiva, né, chamada esporófito, que é diploide, certo? Acontece que aqui dentro do esporófito, dentro da cápsula do esporófito, que também é diploide, vai acontecer o fenômeno da divisão celular do tipo meiose. Se aconteceu meiose, ele vai produzir então estruturas reprodutivas chamadas esporos, porém haploides, certo? Com número reduzido de gametas. Esses esporos então ganham o mundo, né? Vão cair, a maioria das vezes muito próximos ali à planta mãe, né? Digamos assim. E aí vai haver a formação dos protálos, né? Que são estruturas primitivas de um gametófito. Esse protalo, quando cai no solo úmido, na pedra úmida, né, em qualquer lugar que seja favorável, ele vai se desenvolver num gametófito. Então, nós temos aqui esporos, que são haploides, vão ser jogados, né, liberados da planta mãe, vão formar protálos, que também são haploides, e esses protálos, caindo em solo favorável, solos úmidos, vão formar gametófito, também haploide. E aí, esses gametófitos, por meio de mitose, vejam bem, mitose, ou seja, vão manter o seu número de cromossomos iguais, né, constantes aí, vai formar gametófitos femininos e gametófitos masculinos, também haploides. Bom, acontece que o gametófito feminino, ele vai ser capaz de produzir suas oosferas, ó, esse aqui que é o feminino vai produzir oosfera, e esse aqui que é o masculino vai produzir os anterídeos, os anterozoides. E esses gametófitos, eles vão produzir gametas, também haploides, porque vão produzir esses gametas por meio da mitose, ok? Então, nós teremos gametófitos femininos e gametófitos masculinos. O gametófito feminino, ele vai ter em sua estrutura reprodutiva os arquegônios, que vão produzir então as oosferas. Em contrapartida, os gametófitos masculinos vão ter em sua estrutura reprodutiva os anterídeos, que vão produzir os anterozoides, certo? Daí, então, essa planta aqui, que é um gametófito feminino, vai conter a sua oosfera dentro do arquegônio. Essa oosfera vai ser fecundada pelos anterozoides, que vão ser formados dentro do anterídeo, né? Então, o anterozoide, na presença de água, ele sai da planta masculina em direção à planta feminina, ok? E aí, a necessidade de água, porque é a água quem vai carrear esses anterozoides até a oosfera, no gameta feminino, onde vai acontecer então a fecundação lá dentro do arquegônio. Então, aqui o anterozoide vem, fecunda essa oosfera, onde vai haver a formação de um zigoto. Se houve formação de zigoto, se houve fecundação, esse indivíduo agora é diploide, certo? E aí, então, eu tenho a formação de um novo esporófito, certo? A partir do meu gametófito. Essa parte superior aqui, que faz parte do gametófito, vai se desenvolver a partir do zigoto, vai formar um embrião a partir do zigoto, e aí, então, eu vou ter o crescimento do meu esporófito, fechando, então, o ciclo reprodutivo das briófitas, ok? Aqui o exemplo usado foi de um musgo, ok?
Bom, espero que tenham gostado. Foi uma aula bem simples, né? Assistam as nossas outras aulas no canal do YouTube IFES Online. Aulas prontas, de qualidade, feitas para você nos assistir, ok? Um abraço, até a próxima aula.